Imagine ter o poder absoluto de invadir a privacidade do homem mais poderoso da Terra. Imagine poder arrombar a gaveta trancada da mesa dele, no calar da noite, e roubar o seu diário mais íntimo. O que você esperaria encontrar nas páginas escritas pelo imperador de Roma, o líder supremo de milhões de vidas e dono de todas as riquezas do mundo conhecido? Você provavelmente esperaria encontrar estratégias militares secretas para destruir nações inimigas. Esperaria encontrar listas de inimigos políticos que ele planejava assassinar. Ou, quem sabe, fantasias megalomaníacas de um homem que era adorado literalmente como um deus na Terra. Mas, quando os historiadores abriram os pergaminhos pessoais de Marco Aurélio após a sua morte, o que eles encontraram foi algo que contrariou todas as expectativas da natureza humana. Eles não encontraram a arrogância de um tirano. Eles encontraram a alma sangrando de um homem tentando, desesperadamente, não se corromper. Hoje, nós vamos invadir a mente de Marco Aurélio. Vamos abrir as páginas do livro que nunca, sob nenhuma hipótese, deveria ter sido publicado. O diário que ele escreveu exclusivamente para si mesmo, e que hoje conhecemos como Meditações. Puxe uma cadeira. Respire fundo. Desligue o seu ego. Vamos aprender como o imperador domava os seus próprios demônios no escuro. Nós vivemos na era da vaidade absoluta e da exposição doentia. Hoje, se uma pessoa lê meia dúzia de páginas de um livro, ela corre para a internet para postar uma foto e mostrar ao mundo quanto ela é intelectual. Se ela faz uma boa ação, ela filma e publica, mendigando desesperadamente por curtidas e aplausos de estranhos. Tudo que o homem moderno escreve, fala ou faz tem um público-alvo em mente. Tudo é calculado para parecer bonito na vitrine. Marco Aurélio fez exatamente o oposto. Quando ele sentava na sua tenda de campanha militar, no frio congelante da fronteira germânica, iluminado apenas por uma lamparina de óleo, ele não estava escrevendo um livro de autoajuda para ser vendido. Ele não estava escrevendo para a história. Ele não estava escrevendo para você. Ele estava escrevendo para salvar a própria vida. Ele escrevia ordens diretas, frias e muitas vezes brutais, direcionadas à sua própria mente. O título original que os gregos deram à obra, Thais e Auton, se traduz literalmente como coisas para si mesmo. Era o tribunal interno do homem mais solitário do mundo. Pense no tamanho da tentação que estava nas mãos dele todos os dias. Se alguém o ofendesse, ele não precisava discutir. Ele podia simplesmente mandar cortar a cabeça da pessoa. Era a lei. Se ele quisesse passar o resto da vida deitado em almofadas de seda, bebendo vinho caro e tendo seus desejos mais sombrios atendidos, o império pagaria a conta em silêncio. O poder absoluto tem a fama histórica de enlouquecer e apodrecer a alma dos homens. Olhe para Nero. Olhe para Calígula. Mas Marco Aurélio sabia que o seu maior e mais letal inimigo não eram os bárbaros que tentavam invadir as fronteiras de Roma. O seu maior inimigo estava alojado no seu próprio peito, a covardia, a preguiça, a ira e a vaidade. Então, o que ele escrevia no seu diário para se manter são? Ele não escrevia afirmações positivas e fofas sobre como ele era especial e invencível. Ele praticava uma honestidade tão cortante que chega a assustar. Ele escrevia para si mesmo: você é um velho. Não permita mais que a sua mente seja uma escrava. Não permita que ela seja puxada como uma marionete por impulsos egoístas. Você percebe o peso disso? O homem que podia escravizar nações inteiras estava aterrorizado com a ideia de se tornar escravo dos próprios sentimentos. Ele olhava para as roupas imperiais de púrpura, que valiam fortunas, e escrevia para desconstruir o próprio luxo. Ele dizia: esta túnica de púrpura é apenas pelo de ovelha tingido com o sangue de um molusco marinho. Ele olhava para os banquetes suntuosos e escrevia: este vinho caro é apenas suco de uva podre. Esta carne assada é apenas o cadáver de um porco. Ele despojava o mundo das suas ilusões de grandeza para não se deixar seduzir e amolecer pelo conforto. Quantas vezes você tentou impressionar as pessoas com o carro que dirige, com a roupa que veste ou com o bairro onde mora? Marco Aurélio estava no topo do universo, e a sua maior preocupação era lembrar a si mesmo de que tudo aquilo era pó e cinzas.
Outro ponto crucial das meditações era a forma como ele lidava com a frustração com as outras pessoas. Marco Aurélio era cercado por bajuladores, políticos corruptos, generais traidores e pessoas incompetentes. Qualquer um de nós, no lugar dele, passaria o dia inteiro gritando, punindo e reclamando da burrice alheia. Mas no seu diário, ele cortava o próprio vitimismo pela raiz. Ele escreveu a famosa passagem: "Hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas e arrogantes. Mas elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Eu, porém, que conheço a natureza do bem, não posso ser ferido por nenhum deles." Ele tirava o poder das mãos do ofensor e o colocava de volta nas próprias mãos. Ele não exigia que o mundo fosse perfeito. Ele exigia que a sua própria reação ao mundo imperfeito fosse impecável. E, talvez, o tema mais recorrente e doloroso de todo o diário, a obsessão estrita com a morte e a brevidade do tempo. Marco Aurélio não vivia como se fosse governar para sempre. Ele acordava todos os dias e dizia a si mesmo no pergaminho: "Você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa." Ele escrevia para se lembrar de que Alexandre, o Grande, e o homem que limpava os estábulos de Alexandre, ambos morreram e foram reduzidos ao mesmo pó. Ele usava a morte não como uma desculpa para a depressão, mas como um chicote nas costas da própria procrastinação. Se a morte está à espreita na porta da sua tenda, você não tem tempo para guardar rancor. Você não tem tempo para debater inutilmente na internet. Você não tem tempo para ter medo do que os outros pensam de você. Você só tem tempo para cumprir o seu dever moral de forma implacável. Agora, eu pergunto a você, olhando fundo nos seus olhos: onde está o seu diário? Onde está o tribunal silencioso onde você julga as suas próprias fraquezas sem plateia e sem maquiagem? Nós passamos o dia inteiro consumindo o lixo mental das redes sociais, ouvindo as opiniões de pessoas que não conhecemos. Mas nós temos um pavor absoluto de ficar 5 minutos em silêncio, sozinhos em um quarto escuro, ouvindo a nossa própria consciência. Porque nós sabemos que, se ficarmos em silêncio, a consciência vai nos acusar. Ela vai nos dizer que estamos sendo preguiçosos. Que estamos sendo covardes no nosso relacionamento. Que estamos desperdiçando o nosso potencial. Então nós ligamos a televisão, abrimos o celular, colocamos um fone de ouvido com música no volume máximo. Tudo para fugir do confronto com o juiz mais severo do mundo, nós mesmos. O desafio que o diário de Marco Aurélio joga no seu colo hoje é violento. Eu desafio você a comprar um caderno simples e uma caneta. Não para escrever os seus sonhos distantes ou fazer listas de gratidão superficiais, mas para escrever ordens frias e justas para a sua própria alma. Quando você falhar miseravelmente em uma dieta, ou perder a paciência e gritar com o seu filho, não minta para si mesmo. Não procure desculpas. Não culpe o cansaço do trabalho. Vá para o seu caderno, no escuro, e escreva: "Hoje eu fui fraco. Eu perdi o controle como um animal. Eu serei melhor amanhã, não importa o custo." Use a escrita como uma ferramenta de escultura. Use a caneta como um cinzel batendo contra o mármore duro do seu caráter. A note de Sêneca sobre a filosofia não era sobre aprender palavras bonitas. Era sobre arrancar as próprias feridas para limpá-las. Pare de escrever, falar e agir para os outros. O tribunal da opinião pública é cego, burro e inconstante. Construa a sua cidadela interior. O seu refúgio sagrado inquebrável, onde só a verdade absoluta e a disciplina militar entram. Se o homem que dominava o mundo precisava sentar todos os dias e lembrar a si mesmo de não ser um canalha, quem é você para achar que pode passar pela vida no piloto automático, confiando nos seus sentimentos fracos e na sua motivação barata? A sabedoria contida nas meditações sobreviveu a impérios, pragas, guerras e milênios de história. Porque a verdade implacável nunca apodrece. Espero que o espírito rigoroso e solitário de Marco Aurélio invada o seu quarto esta noite. E que você tenha coragem de sentar de frente para os seus piores demônios, sem desviar o olhar. Muito obrigado por me fazer companhia nesse tempo sagrado.
Cumpra o seu dever. Se cuide. E até a próxima.